dom ministerial. Nós já usamos a analogia da mão para o apóstolo, que é o polegar. Usamos a analogia dos dedos, o indicador é o profeta. Na última aula, nós falamos do dedo médio, que é aquele que mais se evidencia dentre os outros. E agora nós vamos falar do quarto dom ministerial, que é justamente o dedo anelar, aquele que tem uma aliança, aquele que tem um pacto. Quarto dom ministerial é o dom do pastor. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Os pastores, aquele grupo que cuida, aquele grupo que tem aliança, aquele grupo que acompanha, aquele grupo que alimenta, aquele grupo que protege, aquele grupo que está perto, que guia com a vara, com o cajado. Os pastores foram levantados por Deus justamente para isso. Esse é o ministério pastoral. Pastor é aquele dotado de conhecimento, poderes de consolação, entendidos em governo, simpatia com os problemas dos outros, conhecimento para continuar o trabalho do evangelista. O evangelista inicia o trabalho. O evangelista está na frente, está em evidência, chega primeiro. E o pastor é aquele que dá continuidade ao trabalho do evangelista. O pastor deve ser alguém que pratica a ensinabilidade. Um homem chamado por Deus apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador. Marido de uma só mulher, diz o texto de Paulo a Timóteo. Pastor é aquele dotado de conhecimento. Pastor é aquele que deixa as 99 ovelhas no aprisco e vai atrás de uma única ovelhinha que se desgarrou, que se desviou e que é extremamente importante. Nós temos várias referências bíblicas sobre pastor. Jeremias 3,15, João 10,11, que fala que o Senhor Jesus é o bom pastor e que conhece as suas ovelhas pelo nome. Atos 20:28, Hebreus 13:7, 1 Pedro 5, de 1 ao 5. Essas referências bíblicas é para você pausar o vídeo e é para você ler cada uma delas de maneira que você permita que Deus fale ao seu coração, que o Espírito Santo fale ao seu coração através desse dom ministerial pastoral. Os pastores são aqueles que têm o encargo de cuidar do rebanho de Deus. O próprio Senhor Jesus declarou-se pastor. Por que na analogia do dedo é o anelar? Porque o pastor ele tem aliança com a igreja. O pastor ele tem aliança com a igreja local. É aquele que dá a vida pelas ovelhas. O exercício pastoral está ligado diretamente a um grupo de pessoas que, congregadas a um mesmo local, formam a igreja institucional, ou seja, a igreja local. O pastor é aquele que se dedica integralmente a uma igreja local, diferente do profeta, diferente do evangelista, diferente até mesmo do apóstolo, que é apenas um fundador da igreja e depois ele parte para uma nova empreitada, desbravando
novas igrejas, novos ambientes. Pastor não. Pastor é aquele que fica, que tem aliança, que tem cuidado. Por isso que eu não entendo muito a expressão pastor itinerante. Eu não entendo essa itinerância porque, ao meu ver, um pastor é um pastor de igreja local. Alguém pode ser até um evangelista itinerante ou até um pregador, por que não? Pregador itinerante. Mas pastor, a missão pastoral ela não pode ser itinerante. A missão pastoral ela é fixa. A missão pastoral é aliança. A missão pastoral ela é dia a dia. Tem como principal ofício ensinar o povo, apacentando-os, ensinando-os a guardar todas as doutrinas e incluir os novos convertidos ao corpo de Cristo. Tem ainda o encargo de orar pelo rebanho, de orientá-los e de conduzi-los. Pastor deve ser um homem de oração. Pastor deve ser um homem de ensino. Pastor deve ter uma vida consagrada ao ministério, uma vida que reflita ensinabilidade, paciência, moderação, uma vida dedicada a conduzir o rebanho que Deus confiou em suas mãos. O exercício do seu dom é justamente essa orientação, e quando eu digo orientação, não é uma manipulação, não confunda orientação com manipulação. Orientação é você dizer para a ovelha, olha, a Bíblia diz isso. E se você for por esse caminho, vai acontecer isso. Mas, se você for por outro caminho, por aquele caminho, pode acontecer aquilo. Mas a decisão é sua. Eu estou aqui só para te orientar e para te mostrar os caminhos. Agora, a decisão sempre é sua. Ensino, exercício do amor, desenvolvimento de novos líderes, até porque o pastor, ele não é eterno. Então ele precisa preparar novos pastores, preparar novos líderes para que possam substituí-lo nessa jornada, nessa missão. Existem alguns perigos no ministério pastoral. Eu quero pontuar alguns. O primeiro, privilegiar grupo de interesses pessoais. Sabe, aqueles mais chegados, sabe, aqueles parças, sabe, aquele grupinho, a eles tudo e ao outro nada. O pastor não pode cair nessa cilada. O pastor não pode cair nessa enrascada. O pastor, ele deve ser pastor de todos, não apenas de um grupo privilegiado que ele sente mais simpatia. Segundo perigo, descuidar da própria família. Eu conheço pastores, colegas que ganharam uma multidão para Cristo e que se dedicaram integralmente ao ministério, esquecendo-se da própria família, esquecendo-se do próprio casamento, esquecendo-se dos próprios filhos. Mas aí, o que adiantará ganhar o mundo inteiro e perder a sua primeira igreja, que é a sua família? Em terceiro lugar, ser tendencioso a limitar o crescimento da igreja. Como assim? Limitar o crescimento da igreja. Pensar que somente da maneira dele, do jeito dele, na visão dele, vai haver o crescimento. Quando muitas vezes o Espírito, ele quer fazer algo totalmente novo. Algo que
nem os nossos olhos viram, nem os nossos ouvidos ouviram, nem subiram a um coração pastoral. Nós não podemos limitar o Espírito Santo. Não podemos limitar o crescimento da igreja. Não podemos ser pedras de tropeço. Não podemos ser empecilhos. Vou deixar uma reflexão aqui no final dessa aula para a gente pensar junto. Sabendo da importância do desenvolvimento da igreja, se você tem o dom pastoral, talvez Deus tenha chamado você para ser um pastor. O que deve ser feito para você desenvolver novos líderes? Será que a nossa igreja não está carente de uma escola de pastores? E se você não tem o dom pastoral, talvez você não foi chamado, comissionado para ser um pastor. O que você pode fazer para ajudar o seu pastor no desenvolvimento da igreja? A responsabilidade é apenas dele? Da esposa dele? Que talvez é uma pastora, talvez não, né? Não são todas as pastoras, não são todas as esposas de pastor, melhor dizendo, são pastoras. Às vezes a gente cai nesse erro, né? Chamar a esposa do pastor de pastora. Talvez ela não tenha sido chamada para o ministério pastoral. Talvez ela seja uma grande ajudadora, uma grande adjuntora. E tá ótimo. Ela tá cumprindo o papel dela de esposa. Mas o que nós podemos fazer para ajudar os nossos pastores? Fica aí essa reflexão na nossa aula. Na próxima, vamos falar dos mestres? Vamos falar dos doutores? Eu te espero lá.